Cabe-me a mim falar sobre o pensamento. E é uma coisa interessante falar sobre o pensamento. Por um lado, porque é uma coisa que nós jamais deixamos de fazer. Estejamos na carne, estejamos fora dela, mas nós estamos sempre a pensar. Às vezes bem gostaríamos que isso não acontecesse, mas é uma inevitabilidade. No entanto, quando nos toca a definir o pensamento, o problema é grande, é vasto. A doutrina diverge, nem todos dizem a mesma coisa e ao longo do tempo nem todos tiveram a mesma concepção relativamente ao pensamento. Havendo divergências naturalmente entre a filosofia, entre a psicologia e entre tantas outras formas de pensar o conhecimento. Estou a utilizar a palavra pensar de uma forma aberta, como é evidente. Neste sentido, e indo à raiz direta da palavra, pensar é pesar, avaliar, medir, conceptuar, comparar. É isso que a palavra pensar quer dizer. Mas em termos mais gerais, pensar é um conceito polimorfo, é um construto que pode ser interpretado de múltiplas maneiras. Atualmente, pensa-se de uma forma, relativamente a pensar, antes pensava-se de outra forma, acerca de pensar. No entanto, a história do pensamento é de facto complicada, é extensa e envolve também muitas alterações. Peguemos, por exemplo, em dois dos sábios da Antiguidade, na Grécia, e vejamos como Platão conceptuava o universo. Ele colocava as questões entre um mundo das ideias, um mundo que sobreviveria a tudo, pré-existente, onde a mente era totalitária, onde ela concebia todas as coisas. E depois existia um mundo das formas, um mundo concreto, onde as coisas efetivamente se passavam numa dimensão física. Ele vai buscar grande parte dessa concepção, obviamente, a Sócrates, o filósofo, não é? O único Sócrates vale a pena lembrar, mas, pelo menos na minha opinião. Mas, por outro lado, temos um senhor chamado Aristóteles, que vai buscar muito a Tales de Mileto e que diz efetivamente que nada dessa história de dividirmos as coisas. O pensamento faz parte da atuação, tudo é sensível, o que não é sensível não existe. Nós vivemos em torno dessa mesma sensibilidade e aprendemos a fazer fazendo. É uma ideia diferente, é uma ideia que vai influenciar a escolástica, que vai influenciar o mundo durante um largo período, sendo que tanto Platão como o nosso amigo Aristóteles vêm influenciar também Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, pais fundamentais da Igreja Católica, e durante muito tempo a escolástica é dominante, dando esta ideia relativamente ao mundo do pensamento, ao mundo das ideias. Depois surge um senhor, um dos senhores mais mal compreendidos da história, um senhor chamado René Descartes, que diz: não senhor, esta história da escolástica, vamos acabar já com isto. Vamos dividir isto entre res extensa e res cogita. Portanto, res cogita o pensamento, res extensa a parte física, a parte concretizável. Só que Descartes, na realidade, era um indivíduo muito espiritual, tremendamente espiritual. Era um indivíduo que acreditava em Deus, acreditava nos espíritos, falou muito sobre a pineal, hoje conhecida como epífise, falou muito sobre o mundo do invisível. Enfim, foi um indivíduo que, apesar de ser considerado na escola dos reducionistas, aliás, falamos muito na maneira de pensar newton-cartesiana, mas tanto Isaac Newton como René Descartes eram espiritualistas, eram indivíduos que acreditavam naquilo que está para além das formas, o que não deixa de ser interessante também para o caso. Avançando por essa história, René Descartes então divide novamente as coisas, mas depois entra a subjetividade de Nietzsche, Sigmund Freud começa a falar sobre o assunto e começamos então a ter o pensamento de uma forma cada vez mais complexa. Pensamento que vem, historicamente, de uma matriz linear e que começa a tornar-se complexa com o evoluir dos tempos. E temos então o pensamento já definido em tempos modernos por cientistas da psique, dizendo, por exemplo, como Carl Gustav Jung, que o pensamento é uma parte reflexional, uma função psicológica que efetivamente é reflexional e que se exprime de uma forma comportamental entre categorias de sim e não, verdadeiro, falso, etc, etc. Depois temos um psiquiatra chamado Antoine Jolivet, que nos diz que o pensamento é não mais do que a forma que o indivíduo tem para entender as coisas e relacioná-las entre si.
Depois temos uma quantidade enorme de outros conceitos. E começamos a compreender que esta história do pensamento é vasta. E então, quando pegamos num livro como o Manual Anderson de Psicologia Cognitiva, ele dá-nos uma definição que essa é muito agradável, ajuda-nos a operacionalizar o conceito e que nos ajuda depois a entrarmos na parte do que é o pensamento também para o espiritismo. Onde é dito que o pensamento é a totalidade das funções cognitivas, extraindo os sentimentos e as volições. Portanto, o pensamento é tudo aquilo que existe em termos cognitivos. E o Pedro já falou disso há bocadinho, até quando falou da entrada do carro, etc., dos operadores cognitivos, que são tão importantes, porque as funções cognitivas servem-nos para resolvermos problemas. E resolver problemas é resolver diferenças. Portanto, nós utilizamos as nossas funções cognitivas essencialmente para resolver esses problemas. Então temos diversos tipos de pensamento que ao longo do nosso dia nos são muito úteis. Alguns deles mais algorítmicos, ou seja, seguindo uma lógica de resolução de problemas. Outros pensamentos nós temos que, não nos garantindo diretamente a resolução dos problemas, são mais rápidos e passam à frente destas coisas todas. Os chamados pensamentos heurísticos, que nos são muito úteis e que estão na base de grande parte das nossas tomadas de decisão também. Por outro lado, o Pedro também falou relativamente a pensamentos que fazem o abaixamento e os pensamentos que fazem a subida. Também temos isso no nosso dia-a-dia através dos pensamentos contrafactuais. E nós fazemos tantos pensamentos contrafactuais ao longo da nossa vida, mesmo não sabendo que eles se chamam dessa forma. Vou-vos dar um exemplo. Temos um acidente de automóvel. Saímos vivos, pelo menos vivos aqui na carne, porque vivos estamos sempre, e depois de batermos com o carro pensamos assim, realmente este acidente foi tramado, mas podia ter sido muito pior. Nós aqui estamos a fazer um contrafactual positivo, ou seja, aquilo que nós achamos que poderia ter acontecido é pior do que aquilo que efetivamente aconteceu na realidade. Mas por outro lado também podemos ter outro tipo de pensamento contrafactual e dizemos assim, não acertei no Euromilhões, devia ter colocado lá mais dinheiro, as hipóteses aumentavam. Estamos a ter outro tipo de pensamento contrafactual, onde aqui o resultado do nosso desejo é, naturalmente, bastante superior àquilo que aconteceu na realidade. Isto são coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, são coisas que estão ligadas, nós avaliamos, nós percepcionamos. Parte dos nossos pensamentos também vem daquilo que nós percepcionamos através dos órgãos sensoriais. Enfim, nós não fugimos do pensamento, ele está constantemente connosco. Faz aqueles ninhos em cima da nossa cabeça, como o Pedro fez referência, e que de facto no mundo das ideias nós acabamos por tomar e por fazer as nossas próprias seleções. E é nesse interim, para também não nos perdermos demasiado, que nós também colocamos aqui mais 2 ou 3 questões. O pensamento, naturalmente, é influenciado por outras coisas, por forças às vezes muito maiores do que ele mesmo. Porque relativamente ao pensamento, nós não nos podemos esquecer que o pensamento faz a ligação entre as coisas, como dizíamos há pouco. E Jesus tem uma frase extraordinária acerca de tudo isto. Onde guardas o teu tesouro, guardas o teu coração. E efetivamente os nossos pensamentos vão ao encontro dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que efetivamente nós queremos na nossa vida. É para aí que nós nos direcionamos, é aí onde perdemos tempo, em elucubrações, em análises, por vezes em processos de síntese, outras vezes em processos mais vastos, mas onde efetivamente nós somos mobilizados por alguma coisa. Não é à toa que o nosso pensamento é tão influenciado também pelas emoções. As emoções, que querem dizer pôr em marcha, afetam-nos profundamente e alteram completamente os nossos raciocínios. Para terem uma ideia, um dado histórico interessante, os homens vão gostar bastante, porque é bastante belicista, as mulheres vão achar menos interessante, o que desde já é uma má escolha, porque temos aqui claramente mais mulheres do que homens. Peço desculpa, eu depois compensar-vos-ei mais à frente. Mas, quando existiu a grave crise dos mísseis de Cuba, em que nós estivemos muito próximos de deixar de habitar um mundo limpo e passarmos a ter que viver com fatos anti-radiação, houve uma série de eventos bastante interessantes que levaram a que um capitão de submarino norte-americano, na altura, qualquer comandante de submarino norte-americano tinha a possibilidade e tinha autorização para lançar mísseis sobre o seu adversário, desde que considerasse isso necessário.
envolveu-se numa grave polémica com o seu imediato. Esta história foi de alguma forma reinterpretada no cinema num filme chamado Crimson Tide, com excelentes atuações de Gene Hackman e Denzel Washington. Um filme muito interessante. E onde o comandante, mais velho, mais experiente, com uma tendência heurística muito maior, portanto não necessitava de avaliar tanto os procedimentos a ser tomados, mas tendo aquele gut feeling para efetivamente avançar na deflagração das armas nucleares, pretende que efetivamente os mísseis sejam lançados. O imediato tem um processamento mental bastante diferente. Ele é muito lógico, ele é muito racional, ele gosta de fazer todos os passos do pensamento para efetivamente chegar à solução concreta. E impede-o. Há um motim a bordo, por acaso as coisas correm bem, mas a partir de 1984, o Presidente dos Estados Unidos da América define que o único elemento autorizado para o lançamento de armas atómicas é o próprio Presidente dos Estados Unidos. Porque nenhum capitão de submarino está em condições emocionais suficientemente tranquilas e lúcidas para tomar uma decisão desta magnitude. Isto é um facto e demonstra até que ponto as nossas emoções nos afetam. Há vários estudos, nomeadamente de Tversky e Kahneman, acerca das decisões médicas tomadas por especialistas, onde o grau de erro é elevadíssimo, que passa essencialmente por algumas âncoras cognitivas que nós temos, por alguns pensamentos heurísticos que nós tomamos, que de alguma forma também nos embaraçam o raciocínio. Mas é também graças a esses pensamentos rápidos que um piloto de uma companhia aérea norte-americana conseguiu pousar o seu avião no rio Hudson sem levar à morte ninguém, porque ele teve que ultrapassar todos os procedimentos habituais na aterragem de um aparelho, ultrapassar todos os procedimentos automáticos e computadorizados que atualmente os aviões possuem para utilizar o seu próprio conhecimento anterior e tudo aquilo que ele na altura considerou correto para aterrar esse mesmo avião. Portanto, temos aqui um mundo bastante complexo. Mas quando chegamos ao Espiritismo, outras questões se levantam. Não apenas relativamente ao pensamento, mas de onde o pensamento parte. Nas vossas conversas com alguns neurologistas, com alguns psiquiatras, até com alguns endocrinologistas, e alguns cientistas do mundo das ciências ditas mais duras, como físicos, etc., dir-vos-ão que o pensamento é criado no cérebro. São capazes até de cartografar o cérebro e de dizer-vos exatamente que função é ativada, o que é necessário para efetivamente se produzir pensamento. No entanto, esta visão de alguma forma restritiva acerca do pensamento enquanto um subproduto do cérebro é reduzir o pensamento a, por exemplo, uma bilirrubina ou com qualquer outro fluido orgânico que encontra apenas e só o seu local de nascimento dentro de um órgão, de uma glândula, etc. E o Dr. Bezerra de Menezes tem um livro onde basicamente fala acerca de tudo isto e nos demonstra que o pensamento ultrapassa em muito a função física, a função corporal. Então, a mente deixa de ser um subproduto do cérebro para ser extracerebral. E é esse o paradigma atual, pelo menos daqueles que acreditam numa psicologia mais transpessoal, aqueles que acreditam também numa psiquiatria transcultural, onde as coisas são mais dilatadas, onde as coisas são mais observáveis de um ponto de vista maior. E, de facto, para nós espíritas, a mente, de facto, não está no corpo. O cérebro é um elemento codificador, como o Pedro há pouco disse. As suas funções são ativadas, sem dúvida, mas são ativadas pela mente em primeira instância. E a mente não está no cérebro. A mente, ou campo mental, como nos diz tão bem André Luiz, é um envoltório do espírito. É, em si mesmo, uma dimensão alterada, onde, de alguma forma, ultrapassamos esta maquinaria e onde tomamos decisões. É na mente, parte atuante e mais importante do espírito, que nós emitimos pensamento. É aí também que definimos o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. É aí que nós guardamos também as memórias pregressas e onde efetivamente está o recesso do nosso íntimo maior. Portanto, a mente ultrapassa em muito esta maquinaria cerebral e algo ainda quase tão indefinível como falarmos de Deus ou do nosso espírito.
porque ainda sabemos menos do que aquilo que julgamos saber. É curioso que numa das perguntas do Livro dos Espíritos é perguntado se ao homem é possível compreender a natureza de Deus. E os Espíritos respondem de uma forma muito interessante: não. Para isso falta-lhes um sentido. Algumas pessoas entendem esse sentido como um sexto, sétimo, oitavo sentido. Eu prefiro pensar que é um sentido caminho, uma forma de atingirmos um estado de consciência que nos permite entender Deus, não apenas por aquilo que nos parece, mas precisamente aquilo que entre nós é possível encontrar. Porque efetivamente Ele está em nós, está claramente no nosso espírito, está também nos processos mentais, como é evidente. E neste caso, quando falamos então desta mente que ultrapassa o corpo, nós percebemos uma nova característica do pensamento, ou pelo menos uma maneira de vermos o pensamento como nenhuma outra. É uma forma de comunicação rápida, uma forma de comunicação idónea, uma forma de comunicação consistente. Umas vezes para o bem, outras vezes para coisas não tão boas, naturalmente. Mas, Pedro há bocadinho falava nas funções telepáticas, é verdade que sim, nós transmitimos o pensamento uns em direção aos outros, o pensamento ganha forma na ideia de fluido cósmico universal, que para nós espíritas é, sem dúvida, a base para o universo físico e também para a união com o princípio espiritual, e onde o pensamento é substância, é força, tem dimensão, é possível emiti-lo. E como tal, outras inteligências vão captar o nosso pensamento. Inteligências na carne, inteligências fora da carne. Sendo que estas fora da carne, pelo menor embaraço do corpo físico, vão captar mais facilmente esse pensamento. E então aí nós estamos nuzinhos. Não há nada que sirva de capa àquilo que nós somos, àquilo que nós pensamos. Porque o que nós pensamos define-nos. Diz-me o que pensas e eu dir-te-ei quem te acompanha, que é uma atualização de uma frase antiga. E, efetivamente, dentro desta conceptuação do Espiritismo, que não é apenas do Espiritismo, mas o Espiritismo vem defini-lo de uma forma diferente com Kardec, nós entendemos uma série de coisas. Por exemplo, se pegarem no Livro dos Espíritos, abram no livro 2, capítulo 9, onde se fala efetivamente da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. E entre a pergunta 457 e a pergunta 462, vocês vão ter acesso a uma série de coisas interessantes. Que efetivamente os espíritos estão presentes e conseguem observar os nossos pensamentos, são capazes de nos influenciar frequentemente, de ordinário são eles que vos dirigem, dizem os espíritos a Kardec. Compreendemos de que esse pensamento, enquanto forma estruturante, nos permite captar também e emitir para esses outros espíritos a nossa dimensão íntima e que, de facto, essa influenciação se faz de diversas maneiras. Um pensamento positivo, um pensamento de bom teor vibratório, leva-se muito acima da matéria e vai buscar o mesmo teor vibratório em espíritos que, de alguma forma, nos vão assessoriar, ajudar no nosso dia-a-dia, nas questões mais importantes do nosso dia-a-dia. Nos nossos pensamentos mais rasteiros, eu sei que não são muitos, mas nos nossos pensamentos mais rasteiros, e de facto esse teor vibratório baixa e vai captar imediatamente abaixo. O Pedro há bocadinho falou sobre a oração. Ora, a oração é epítome do pensamento glorificado. É a nossa ligação ao divino, é a nossa ligação aos planos mais altos da vida. Nesse sentido, quando fazemos uma oração, atingimos o nível mais elevado do pensamento, entrando dentro do hausto divino, sendo que o universo é o pensamento de Deus, é uma forma de ideoplastia divina. E então captamo-lo de uma forma extraordinariamente intensa e contribuímos para ele da mesma forma. Portanto, nesse sentido, nós nunca nos libertaremos do resultado do nosso pensamento, do nosso desejo, da nossa vontade, daquilo que efetivamente queremos na nossa vida. Mas o pensamento também é, segundo a doutrina espírita, liberdade. Porque pegamos no terceiro livro, na parte 3 do Livro dos Espíritos, e nas perguntas 832 e 833, se estiver errado alguém que me corrija, temos acesso de que o pensamento é a única forma de liberdade para o homem, onde não há restrições, onde não há embaraços, onde o homem se projeta perante todas as coisas.
E pensando acerca dessa resposta dos Espíritos a Kardec, ajuda-nos a perceber que a única razão por que nós às vezes nos enclausuramos no nosso pensamento, nos desviamos, fazemos produção de pensamentos menos corretos, é efetivamente ainda a nossa forma menos concretizável de viver bem. Nós ainda consideramos essencial coisas que absolutamente não são e dispensamos coisas que absolutamente são importantes. Nesse sentido, é para eu cantar? Também posso fazer. Para bem de toda a gente é melhor continuar apenas a falar. Mas nesse sentido, nós encontramos também as peias do pensamento de alguma forma ligadas às coisas que são eminentemente mais materiais. Uma das formas que desvirtuamos mais a liberdade do nosso pensamento é a forma como, de alguma forma, ruminamos em termos de coisas perfeitamente acessórias da nossa vida. Dão-se por vezes verdadeiras fixações mentais, como consequência do monoideísmo, a forma como constantemente estamos em torno da mesma coisa. Dizia-nos um espírito muito evoluído, um dos homens provavelmente mais bondosos que estiveram aqui na Terra, um médium extraordinário, chamado Eurípides Barçanulfo, o apóstolo do Triângulo Mineiro, de que todos nós somos alienados ou obsedados de 15 minutos. Porque no nosso dia-a-dia há sempre períodos em que efetivamente nós deixamos cair o nosso teor vibratório e embaraçamos a nós próprios, permitindo que espíritos também de menor valia se assessoreiem de nós ou que pelo menos coabitem com os nossos pensamentos. Porque isto também tem muito que se lhe diga. Quando alguma coisa corre mal, quando o nosso pensamento está aquém daquilo que nós pensamos, quando passamos a noite a dizer disparates, atribuímos habitualmente essa questão aos espíritos que estão à nossa volta. Coitadinhos, não é? Não é nada. Mas quando nós temos aquele rasgo de gênio, aquele momento, aquela epifania, aquele insight, nada disso. Isto é meu. E até fazemos tendinites, tanto dar palmadinhas nas nossas próprias costas. Também não é correto. Mas eu continuo a achar que Eurípides Barçanulfo era muito bondoso. Nós não somos alienados nem obsedados de 15 minutos. Somos de muito mais tempo. Para a vossa conjectura, para o vosso juízo. Estão numa reunião como esta, não agora que eu estou a falar, que isto é mais entediante do que ir ao dentista. Mas imaginem que estavam a ver uma palestra como deve de ser. E efetivamente o vosso teor vibratório está lá em cima. Vocês sentem-se maravilhosos. São capazes de beijar os vossos inimigos. Fazer festinhas a todos aqueles que vos dão pontapés. Chegam lá fora e o vosso carro tem outro carro à frente. E vocês têm onde estar daqui a 20 minutos. Lá o pensamento cai novamente, soltam-se os impropérios, no céu vêem-se relâmpagos e vocês estão prontos para explodir. É assim o nosso psiquismo. É assim que efetivamente nós fazemos altos e baixos, pensamos e voltamos a pensar e não nos entregamos verdadeiramente a um teor vibratório mais elevado porque não pensamos nesse sentido. Entregamos o espaço mental que poderíamos utilizar de tão grandes maneiras, de maneiras tão belas, a pensamentos mais reduzidos. André Luiz diz-nos, no livro Evolução em Dois Mundos, de que nós estamos imersos num halo de vibrações, vibrações que são projetadas da mente de todos os seres. E se nós acreditamos efetivamente de que a população espiritual aqui no planeta Terra é 7 vezes superior à dos encarnados, nós podemos ter uma ideia mais ou menos grosseira acerca do campo psíquico que nos envolve. Não é à toa que caminhamos por vezes numa grande superfície, local absolutamente, ou pelo menos aparentemente anódino, algo que não nos fará mal nenhum. E de repente ficamos irritados, desvitalizados, incomodados. Porquê? Porque efetivamente a nossa sensibilidade mental, a nossa sensibilidade mediúnica, vamos falar da parte da tarde. Há bocadinho o Pedro dizia que se falasse durante 2 horas iria ser internado, ou pelo menos alguém necessitaria de ser internado. Eu tenho a certeza que vou ser internado porque vou falar de novo à tarde. Portanto, é internamento pela certa. E vou falar-vos de mediunidade. Mas abrindo já as portas,
Todas as comunicações entre os seres, entre os deste e do outro lado da vida, ou entre aqueles deste mundo que se influenciam uns aos outros, temos claramente a questão do pensamento. Exatamente. E nós sentimos psicosferas, nós sentimos de alguma forma a influência do pensamento dos outros. Não apenas daqueles que estão naquele momento. Sentimos como se as paredes estivessem impregnadas de um determinado psiquismo. Isto porquê? Porque sendo o pensamento uma forma real, uma forma concreta, uma emanação de energia que pode se transformar em matéria, veja-se a influência atual e desde já também o entendimento que já fazemos acerca das doenças psicossomáticas, nós entendemos a influência do psiquismo sobre as formas físicas. E se de facto isto é uma realidade, imaginemos até que ponto nos pode marcar, nos pode depauperar a conjugação de pensamentos negativos em torno de nós. No entanto, nós não somos vítimas de coisa alguma. Já nos diz Hermínio Correia de Miranda, no seu livro Diversidade de Carismas, de que ninguém rouba o condomínio espiritual de ninguém. Nós é que abrimos a porta, nós é que permitimos ser influenciados por essas mesmas psicosferas. Portanto, se nos podemos entregar e podemos de alguma forma falir, ainda que por alguns instantes, em termos daquilo que acreditamos, daquilo que efetivamente nós consideramos correto para as nossas vidas, imaginemos o que é que nos pode fazer a crença absoluta, o entendimento acerca do que de bom existe no universo. Como nós nos podemos sentir bem, como nós podemos alterar o nosso psiquismo com a prece, com música. Que maravilha! Quem é que não sentiu o psiquismo alterado quando ouviu as notas que a nossa Sílvia deu há bocadinho com o Aleluia? Não é? É como se o nosso espírito por alguns instantes se lembrasse novamente do sítio de onde veio, fosse aurir de novas energias e retornasse ao corpo com a capacidade de se autocurar, com a capacidade desse mesmo pensamento ser um refrigério, ser um lenitivo para as dores da alma, para os problemas do corpo. De facto, nós não podemos deixar de pensar. É um facto. Façamos o possível para que esse pensamento seja o mais adequado para nós. Nós sabemos que atualmente 90% das camas de hospital, especialmente em saúde mental, estão vinculadas a pensamentos mórbidos. Nós sabemos que o nosso pensamento nos define, que nos dá saúde ou nos tira. Porque será que, na grande maioria dos casos, quando algo de novo surge na nossa vida, o nosso primeiro pensamento é de inquietação, é um pensamento de angústia, é um pensamento negativo. Façamos os possíveis para alterar isso. Nietzsche teve uma frase fabulosa, que demonstra o entendimento que ele tinha na altura daqueles que tinham uma crença, daqueles que eram cristãos ou de qualquer outro pensamento religioso. Ele dizia que todos os católicos e cristãos que ele conhecia tinham cara triste de Sexta-feira Santa. Obviamente que Nietzsche dizia isto porque era isso que ele via. Ontem falava-se à noite de que um espírita triste é um triste espírita. Se efetivamente permitirmos que o nosso pensamento seja um pensamento otimista, seja um pensamento alegre, um pensamento racional, mas ao mesmo tempo com margem suficiente para ser flexível nas coisas novas, para se permitir às inflexões da vida e mesmo assim olhar no futuro com essa firme certeza de que a vida não é um acaso, não vivemos aqui aleatoriamente, temos sempre à nossa volta aqueles que nos amam verdadeiramente, saberemos à partida de que de facto não vale a pena pensarmos de forma angustiada, projetarmos no futuro coisas negativas que nos aconteceram no passado, por tudo isso tem influência, e não, jamais, não é? Jamais nos deixarmos de alguma forma acometer pelo síndrome da Gabriela. Conhece o síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Isto é o síndrome de Gabriela. Nós mudamos-nos todos os dias. Outro síndrome do qual também de alguma forma é bom se afasta é o síndrome do Calimero. Ninguém gosta de mim porque eu sou pequenino e preto e tenho uma casca partida na cabeça. Não pensemos assim. Permitamos que o nosso espírito se manifeste através do pensamento de forma salutar, correta, solidária. Lembremos-nos daquele apelo há bocadinho à vida e
permitamos que o nosso pensamento se torne complexo, permitamos que o nosso pensamento se torne abrangente, sistémico, saibamos ter pensamentos abstratos, transcendentais, porque todos eles nos vão, de alguma forma, permitir uma ascensão espiritual. Há coisas absolutamente notáveis neste sentido, e lembro-me sempre de uma história que é contada, aliás, ela não é apenas contada pelo Espírito Shaolin, num livro de João Nunes Maia, no Ave Luz, também é contado pelo Espírito Irmão X, no Livro da Esperança, e onde nos diz que a determinada altura, junto a Jesus, e é importante pensarmos nisto, cada um dos apóstolos de Jesus tinha características personalísticas totalmente diferenciadas, raciocínios diversos, formas de pensar absolutamente dispares. E, se prestarmos mais atenção, cada um deles reflete um bocadinho uma parte da nossa sociedade. E entre eles havia um tal de Filipe. Filipe era um trabalhador incansável, mas ao mesmo tempo era o indivíduo mais terra a terra, não tinha um pensamento assim muito transcendental. E um dia vem falar com Jesus e diz-lhe assim: Jesus, toda esta história, eu estou a utilizar expressões mais modernas, naturalmente, também, se calhar eu vou-vos dizer que ele trazia sapatos Nike e na realidade ele trazia alpercatas, mas pronto, isto são coisas de Zeitgeist. E então naturalmente ele vem ter com Jesus e diz: Jesus, esta história da mensagem de Deus é demasiado para mim. É demasiado abrangente, é demasiado etérea, é demasiado avançada. Eu sou um homem da terra, não entendo nada disto. Tens que me explicar melhor. E Jesus diz-lhe: então porquê é que não subimos ao monte? E todos os grandes momentos vêm da subida ao monte, não é verdade? Acompanha-me à subida ao monte e eu vou-te falar sobre esta coisa da mensagem divina. E então Jesus começa a subir pelo monte e Filipe vai atrás e Filipe diz: não podemos subir ao monte, mestre. São 12 da tarde. Já viste o sol? Vamos morrer. E Jesus lhe diz: continuemos. Vai avançando e vai falando sobre a boa nova e Filipe vai andando atrás, ficando um pouquinho mais para trás, porque em vez de ter os tais ténis da Nike, ele traz alpercatas e as pedras vão entrando dentro das sandálias, ele tem dificuldades a andar. E então Jesus vai falando cada vez mais à frente e ele vai ficando para trás. E já não consegue ouvir a prédica de Jesus. Mais tarde, já sentido derrotado pelas pedras, ele senta-se no chão. E Jesus, que já fazia o caminho inverso, descendo do monte, vem ter com ele e diz: Filipe, o que se passa, homem? Por que não me acompanhaste? E Filipe lhe diz: mestre, não vês que tenho as sandálias cheias de pedras? Como é que eu conseguiria caminhar atrás de ti? E Jesus lhe diz: vês, Filipe, quando preocupado com o sol, que a todos acalenta, que todos ajuda, que todos beneficia, assim como a vontade de Deus, tu deves te preocupar apenas com as pequenas pedras que estão no teu caminho. Apenas isso te impede o teu pensamento, apenas isso te impede a tua fé. Muito grato a todos pela vossa paciência. Até já. O tema foi o pensamento. Lembram-se de não há machado de corte, raiz ao pensamento, não há morte para o vento, não há morte. Mas vejamos que, porque é livre como o vento, porque é livre. Mas o pensamento livre, de facto, vai encontrar sintonias também do outro lado. Lembro-me de um livro extraordinário, tinha para uns 14 anos, que era Os Pobres, de Raul Brandão. E tem um prefácio de Garra Junqueiro, que tomou conta do Espiritismo em Paris. E dizia que orar é o superlativo divino do cantar. Se cantar é uma coisa maravilhosa, como vimos aqui, o orar é uma coisa muito superior, superlativo divino. Quando oramos, de facto, desbravamos o universo. Dizia Herculano Pires, esta pequena coisa, grande coisa, diz que, ele dizia que Kardec paira acima da ciência. O Espiritismo realizou o toque de verdade na cultura humana. Tocou nos pontos essenciais da comprovação da realidade universal pelo homem. À medida que as ciências vão avançando, o Espiritismo tem uma modernidade sempre tão bela. Por isso, nossa gratidão. O corpo físico está, de facto, a necessitar de qualquer coisa, nem que seja de um cafezinho. Vamos fazer o intervalo e a vossa alegria agora para o convívio. Muito obrigado. Até já.